Bem, gente, como eu disse, agora a gente vai começar nosso próximo conteúdo aqui. Vamos entrar lá no módulo 2, capítulo 4, página 102. E é aí que vai começar, então, a nossa próxima matéria. Tudo bem? Então, aqui, aula 7 do sexto ano. E vamos lá. Múltiplos. O que é um múltiplo? Bom, múltiplos são números que resultam na multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Então, o que é um número natural? Mas se vocês lembram, o número natural é aquele número que a gente conta, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, um múltiplo, você pegar qualquer número que você imaginar, certo? Você realizar multiplicações com esses números naturais. Tudo bem? Então, vamos por exemplo, ó. Quais são os múltiplos de 6? É só você, então, ter os múltiplos dele aqui, ó. Ah, coisa importante. O 0 também vai fazer parte dos múltiplos, tá? Lembrando que o número natural ele começa no 0. Então, o 0 é importante, tá? Não pode esquecer dele. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 18 e assim por diante, tá? Olha só, se você for ver, os múltiplos, eles não vão ter fim, tá? Eles são infinitos. Então, aqui eu podia fazer, continuar, ó. 6 vezes 8, 6 vezes 9, tá? Mas não precisa, tá? Na prova, no trabalho que vocês tiverem disso aqui, a gente vai colocar um limite para vocês de quantos múltiplos a gente está pedindo. Tá? Você não vai ter que fazer isso para sempre. Tudo bem? Então aqui eu fiz só até o 7, tá? Então a gente tem lá os múltiplos aqui. Bom, múltiplo simples é como se fosse a tabuada do número. É basicamente isso. Essa tabuada do seu número que está pedindo. Tudo bem? E vai escrever dessa maneira aqui, ó. M vai representar um múltiplo. Entre parênteses, o número que está sendo estudado, né, o número que a gente está procurando, os múltiplos dele, igual. Você vai abrir chaves e começar a escrever os múltiplos aqui em ordem. Tudo bem? Tem que seguir essa ordem aqui. E aí, quando você chegar no valor que o professor pediu, você pode fechar a chave. Tá bom? No caso, como eu não pedi nenhuma quantidade, então eu coloquei 3 pontinhos para mostrar que isso aqui é infinito. Se eu tivesse falado, eu quero os 8 primeiros, eu fechava aqui. Bom, 8 primeiros, mas por que o professor fez até o 7? Se você contar com o 0, ele dá 8. Tá bom? Então aqui temos os 8 primeiros múltiplos de 6. Então vamos lá. Divisor. Quando um número vai ser divisor, certo? Um número será divisor de outro quando realizarmos uma divisão entre eles e obtermos o resultado exato, certo? Sim, o divisor e o quociente serão divisores do dividendo. Calma lá que a gente vai explicar isso com calma nos exemplos. Olha só. Quais são os divisores de 18? Para eu fazer os divisores de 18, a gente tem que achar quem? Os números que a gente consegue dividir o 18 e o que o resultado dá exato. Tá bom? Olha só. Vou fazer as divisões seguindo com os números naturais, igual nos múltiplos. Então, o primeiro aqui, a gente vai começar por 1. Professor, e o 0? Bem, existe uma lei na matemática, né, uma regra que você não pode quebrar, que, pelo amor de Deus, você não pode dividir nada por 0. A gente é errado dividir por 0. Por isso que nós não começamos com 0 aqui. Bom? Então, vamos lá. Ó. 18 dividido por 1 dá 18. Bem? E quem que são esses números aqui? Ó? Vamos lembrar, ó. O divisor é o número que está realizando a divisão. O quociente é o meu resultado. O dividendo, no caso aqui, é o 18. Bem? É quem está sofrendo a divisão. Então aqui a gente já tem dois resultados. A gente tem aqui o 1, 18. Esses dois valores aqui já é o nosso divisor 18. Bom, vamos continuar. Dividido por 2, 9. Mais dois números aqui, que são divisores do 18. 3 dá 6. Mais dois números. Aqui quando for fazer por 4 e por 5, dá vírgula. Isso aqui não é exato. Ele não vai ser divisor. Então isso aqui não é divisor. E aí a gente tem aqui 6 e 3. Mas note, 6 e 3, eu não tive obtido aqui, já tem esse resultado. Então quando você for fazendo essas divisões para ver quem é o divisor, você notar, apareceu aqui o resultado que você já tinha, no caso aqui 3 e 6, você pode parar as suas divisões. Quer dizer que você achou
todos os divisores possíveis. Isso então mostra que os divisores têm limite. Então, ele não é infinito igual lá nos múltiplos, tá? Aqui a gente tem um limite. Aqui são os divisores do 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Ó, todos eles estão aqui. Tá? Esse aqui foi só redundante, né? A gente não precisava achar ele. Mas eu mostrei para vocês que quando você vai chegar no momento em que acontece isso, que você acha já o mesmo resultado, você pode parar. Você não tem que mais realizar divisões. Tá bom? Vamos continuar. Critérios de divisibilidade. Tá? Por que isso aqui é importante, né? Porque ele vai nos ajudar a fazer as divisões mais fáceis, né? Para entender que números que a gente consegue dividir. Então, olha só. Para algum dos números naturais que estudamos, conseguimos criar regras que permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Então, só de você bater o olho no número, você já vai conseguir saber se ele é divisível por algum número, né? Que a gente vai estudar aqui. Então, os critérios que nós iremos estudar, que nós vamos aprender, vai ser os seguintes, ó. Vai ser a divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e o 10. Tudo bem? Então, a gente vai ver isso aqui um por um, com muita calma, tá? Porque são várias regrinhas, então prestem atenção. Divisibilidade por 2. Estou falando para você que essa aqui é uma das mais fáceis, tá? Não é a mais fácil porque vocês vão ver qual que é a mais fácil de todas. Vamos lá. O número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Ou seja, quando ele é par. Então, se o seu número for par, ele sempre vai ser divisível por 2, tá? Aí dá para dividir ele por 2. Com 100% de certeza você consegue realizar essa divisão, tá bom? Então olha os exemplos, ó. 5.040 é divisível por 2. Mas termina em 0. 0, né? Quando ele acontece isso, ele é par, tá bom? 237 não é divisível por 2, porque ele não é um número par, né? Ele não termina esses números aqui que eu falei para vocês, tá? E aí, qualquer outro número que terminar em esses aqui, ó, vai ser par, né? Então ele vai ser divisível por 2. Os outros, ó, não. Bom? Ou seja, os ímpares. Então vamos lá. Divisibilidade por 3, tá? Presta atenção, aqui vai começar a complicar. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus logaritmos for divisível por 3. Vamos lá. Presta atenção. Os exemplos. 240 é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Olha só. Porque a soma dos seus algarismos é 6. Professor, o que é essa soma de algarismos? Simples, ó. Olha para o seu número 2 e 4. Quais são os algarismos dele? O que é um algarismo? Os números que formam o seu número. Aqui o 240, quais são os números que a gente tem aqui? Ó? O 2, o 4 e o 0. Soma esses números aqui, o 2, o 4 e o 0. Ó. 2 com 4, 6. O 0 continua 6. Agora você se pergunta, 6, consigo fazer uma divisão por 3? Consigo, né? O 6 está na tabuada do 3 aqui, não tá? Então, sim, esse número é divisível por 3. Olha os próximos, ó. 2.541 é por 3. Por quê? A soma, ó, é 12. Essa soma aqui, ó, 2 com 5, 7, mais 4 e 1, 12. Então, aqui a gente vai ter 12 de resultado. Como 12 está na tabuada do 3, então isso quer dizer que ele é, sim, divisível por 3. Tá bom? Próximo aqui, ó. 716, ele não é. Por que ele não é? Porque a soma dá 14, olha lá, ó. 7 com 1 e com 6 dá 14. E o próximo? 7.265. Também não é. A soma deu 20, né? Se a gente somar aqui, ó, vai dar 20, bem? Ó, 7, 14 com 6 vai dar 20, tá bom? Então, deu para entender? É só você olhar um número, imagina um número aí. Se você somar os algarismos e ele não tiver esse resultado da boadinha do 3, então ele não divide por 3. Simples assim. Bom?
4 agora. Vamos lá, por 4. O número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número é formado dos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Olha só. Então, por exemplo, 1800 é divisível por 4, pois termina em 00, né? Essa é a regra mais fácil. Agora vamos olhar a outra regrinha, ó. Ele fala dos dois últimos algarismos da direita. O que é direita? Esse lado aqui é direita, tá? Esse lado aqui é esquerda. Então olha para os dois últimos números aqui, ó. Esquece esses 4.116, esquece esses dois aqui, ó. Esses dois primeiros, 41 aqui. Olha só para o 16. 16, ele é divisível por 4? Sim, né? Dá para dividir 16 por 4. Então, ele é divisível por 4. O próximo, 1324. Olha para o número 24 aqui. Sim, divisível por 4, pois 24 é divisível por 4. Tá bom? 3850. Ele não é divisível por 4. Por quê? Ele não termina em 00 e o 50 não é divisível por 4. Nós não conseguimos dividir o 50 por 4. Bom, a gente não vai obter um resultado exato. Certo? Então, é mais ou menos aquela questão do 3. A gente tem que olhar para esses números aqui de trás, né? E ver se está na tabuada do 4. Tudo bem? Seguindo. Divisibilidade por 5 e 10, tá? Aqui é fácil ver os dois, porque essa aqui é a mais fácil de todas as regras. Olha só. O número natural é divisível por 5. Ele termina em 0 ou 5. O número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0 somente. Entendeu como é simples? Se terminou em 0 ou 5, pode dividir por 5. Se termina em 0, é divisível por 10. Né? Olha só os exemplos aqui, ó. 55. Terminou em 5. Então ele é divisível por 5. Mas não é por 10. Né? Porque por 10 tem que ser terminado em 0. 90. Ele é divisível por 5 e por 10, né? Pelos dois. Ele terminou em 0. Certo? 90. 87. O 87 não é divisível em nenhum dos dois, né? Ele não termina nem em 0 e nem em 5. 4150. Divisível por 5 e 10. Termina em 0. 2106. Não é divisível por 5 nem por 10. Porque ele não termina em 0, né? Nem em 5, né? Para ser dividido por 5. Tá bom? Bem simples, fácil. Só isso aqui que tem que lembrar. Por 6 agora. Vamos lá. A divisibilidade por 6, a gente tem que lembrar a divisibilidade por 2 e por 3. Por quê? A C por 6, esses dois caras aqui tem que valer. Então, a regra do 2 e a regra do 3 tem que valer no mesmo número. Então, olha, por exemplo, aqui. 312. Ele é divisível por 6. Por que é divisível por 6? Porque ele é par, né? Termina em 2. E a soma dos algarismos aqui, ó, 3, 1 e 2, vai dar 6. 6 está na tabuada do 3, né? Então, se deu divisível por 2 e por 3, então ele também vai ser por 6. Ok? 5.214. Ele também é divisível por 6. Porque ele é par, termina em 4. E a soma desses números aqui, ó, dá quanto? Dá 12. Olha só. Como 12 na tabuada do 3 é divisível por 6. Bom? 716 não é divisível por 6. Por quê? Olha só. É divisível por 2, sim. Porque ele é par. Mas não é divisível por 3. Por que não é divisível por 3? Só você somar aqui, ó. Soma os números, ó. 7, 1 com 6. Aqui vai dar 14. 14 não é divisível por 3, né? Não está na tabuada do 3. Tá bom? Então, ele é por 2, mas não é por 3. Logo, também não é por 6. 3.405 não é divisível por 6. Por quê? Já dá para ver aqui que ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, aqui, ó,
já não é divisível por 2. Né? Daí já não é por 6. Mas, e é sim divisível por 3. Olha só. Porque a soma aqui vai dar um número múltiplo de 3, né? Se você somar aqui, ó, vai dar quanto? Ó, vai dar 12, certo? A gente tem aqui o divisível por 3, mas não é por 2. Então, também não é por 6. Bom? Divisibilidade por 8. 8. Quando ele for divisível por 8, ele tem que terminar 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos à direita for divisível por 8. Então a regra do 8 ela é extremamente parecida com a do 4, certo? Só que em vez de ser 0 e 0 e 2 últimos números, agora vai ser 3 zeros, vai ser os 3 últimos números. Tudo bem? Olha o exemplo. 7.000. Sim, divisível por 8. Termina em 0, 0, 0. Isso aqui é a regra mais fácil de lembrar, né? Quando termina em 0, 0, 0. 56.104. Vamos lá. E é divisível por 8? Sim. Mas por quê? Porque o número 104 é divisível por 8. Tá? Aqui, o que acontece? A do 8 é um pouquinho mais difícil, né, de você conseguir enxergar isso. Mas, mesmo assim, ainda é mais fácil do que você ter que realizar a divisão com esse número gigante aqui. Tá? Você só tem que fazer a divisão com os 3 últimos, ó, 104 no caso. Então pega o 104, divide por 8. Você vai ver que vai dar certo, você vai ver que vai dar uma conta exata. Então sim, isso é divisível por 8. Próximo, ó, 61.112. E também é divisível por 8. Porque o 112 ele é divisível por 8. Bom, é só fazer a continha com 112. Para ver se isso aqui vai dar para dividir. 78.164. Aí ele já não vai ser. Porque 164 não é divisível por 8. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Olha de novo a regra. Volta o vídeo. Vê essa parte de novo. Tudo bom? Vamos continuar. E a divisibilidade por 9. Certo? Essa aqui é a nossa última. Olha só. O número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Então, isso aqui é basicamente a regra de quem? A regra do 3. Só que agora é para o 9. Certo? Então, no caso aqui, a regra é idêntica à do 3. Só que em vez da soma aqui dos algarismos é um múltiplo de 3, né? Agora tem que dar um múltiplo do 9. Certo? Então, os números que a gente tem aqui, ó, se a gente somar os algarismos e der múltiplo aqui do 9, ó, ele vai ser divisível. Tá vendo? Agora, se a soma dos algarismos, ó, não for múltiplo do 9, ó, não for aqui, ó, a tabuada do 9, ele já não é. Bom, o 6, ó, é múltiplo de 3. Mas não é de 9, né? Eu não tenho 6 na tabuada do 9. Bom, então é a mesma regra do 3. Tá? Eu só não coloquei junto com a do 3 por causa que é igual, mas é diferente, né? Lá a gente tem que fazer a regrinha para 3. Aqui a regrinha é para o 9. Tá bom? Bem, gente, então foi isso daí. Nossa primeira aula, então, múltiplos e divisores, certo? Então, próxima aula a gente vai continuar com conteúdo novo, tá? Então, fiquem espertos aí com as aulas. Eu vou passar a tarefa lá no site para vocês fazerem no livro, tá? Vai ter tarefa no livro para vocês, tá bom? Então, até mais, gente, e bons estudos!